Bom, então nessa aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os aspectos do projeto e construção de lagoa de estabilização. Como eu falei na aula passada, né, o projeto ele vai nos dar informações no tocante ao cálculo das dimensões, à definição das alturas úteis das diferentes lagoas. Mas não para aí, né? Ou seja, o projeto é algo complexo que envolve também a parte da alocação dessas dimensões, dessa planta, desses cortes, né, ali, em uma determinada área que a lagoa vai ser construída. Essa área tem uma determinada topografia, ela tem um determinado tipo de solo, composição de solo, que vai interferir, e também outros aspectos, como o nível do lençol freático, tá? Proximidade ali do corpo receptor, outros aspectos, né, ligados a vento, ligados à temperatura, que vão influenciar, obviamente, em todo esse processo de projeto e construção, certo? Então, uma vez que a gente definiu mais ou menos a área anterior, mesmo a esse cálculo dessas dimensões, muitas vezes a equipe de topografia já vai em campo nessa possível área ali para a construção da lagoa, né? Da série de lagoas. E aí, essa equipe vai fazer ali um levantamento plano e altimétrico completo. E aí, em função desse levantamento, a gente vai ter um perfil de terreno, de curva de nível. A gente vai ter uma definição, um mapeamento ali completo também da parte planimétrica do local de construção da estação de tratamento, né? E aí, em função disso, a gente começa a alocar os elementos do tratamento preliminar, se vai ter, por exemplo, uma estação elevatória interna, se não vai ter, como é que vai ser o transporte do esgoto do tratamento preliminar para as lagoas, quais são os números de caixas distribuidoras de vazão ali da lagoa, né? E outros elementos que a gente vai conversar, como dispositivo de entrada do efluente na lagoa, de saída, como é que vai ser, se vai ter, por exemplo, a colocação de um material grosseiro para retenção de biomassa algal, ou se não vai ter, né? Então, todos esses aspectos ligados à altura da coluna, à proteção do talude interno da lagoa, como é que vai ser o coroamento, como é que vai ser a circulação no interior da estação de tratamento, dizem respeito, né, a esse projeto da ETE, tá certo? Então, no final das contas, né, essa topografia ela vai consistir de um levantamento, né, por exemplo, a gente já falou um pouquinho sobre esses levantamentos. Imagina que eu tenho uma área aqui que eu vou tentar alocar a minha lagoa de estabilização. Eu preciso saber como é o perfil planimétrico e altimétrico aqui dessa área, né? Aí a equipe de topografia vai ali na área, munida, por exemplo, de uma estação total ou de outro equipamento mais convencional, tá? Então ele vai pegar e vai traçar o que a gente chama de linha de base. Essa linha de base, né, ele vai traçar, né, vai colocar os piquetes aqui, estão colocados de 20 em 20 metros, né? Aqui as estacas, por exemplo, dois, três, e assim vai até o final dessa área, né? E
e nessa linha de base, no traçado dessa linha de base. Depois disso, depois que eles fizerem esse caminhamento aqui da linha de base, eles vão começar a abrir as chamadas seções. Então, ele vai pegar, vai abrir essa seção aqui, essa outra aqui, essa outra aqui. Em cada uma dessas seções, eles vão, a equipe de topografia também vai colocar piquetes, né? Colocar e cada um vai representar uma dada estaca. Portanto, esse conjunto de cotas, né, aqui, ou de altitudes, né, aqui, a gente vai ter a possibilidade de traçado de curvas de nível. Essas curvas de nível, né, elas vão definir, de uma certa forma, o relevo aqui do terreno. E essas curvas de nível também, elas vão ser importantes para haver um equilíbrio dos volumes de corte e dos volumes de aterro ali na construção da lagoa. Então, imagina que eu te desse um corte aqui, ó, certo? Imagina que o perfil do meu terreno fosse algo desse tipo aqui, ó. Aí vamos imaginar que eu colocasse o nível do fundo da minha lagoa aqui, ó. Aqui, por exemplo, os taludes, né, da lagoa. Então, o que é que a gente observa? A gente observa a seguinte coisa, que essas partes que eu vou precisar retirar o solo para o alcance, né, dessas cotas de fundo e colocação, construção dos diques aqui, das paredes aqui internas e externas da minha lagoa, isso é o que a gente chama de volume de corte. E esse local em que o nível do solo está abaixo do nível do fundo da lagoa, por exemplo, é o que a gente chama de volume de aterro. Então, no caso da construção do projeto, tem que haver um equilíbrio entre o volume de corte e o volume de aterro, que eu uso aqui, que eu uso, por exemplo, aqui, né? Ou seja, mas, por exemplo, se o nível do terreno ele está aqui, por exemplo, né? Significa dizer que eu vou cortar aqui, ó. Mas eu não vou precisar cortar aqui, né? Especialmente se o solo for de boa qualidade para ser o elemento impermeável da lagoa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu só vou precisar aterrar, né, essa parte aqui superior, acima, né, do que eu vou ter de terreno natural. Obviamente, se eu tiver um solo arenoso, aí sim, eu tenho que escavar todo mundo e aterrar aqui com o solo adequado de baixa permeabilidade. Tá? Então, tudo isso diz respeito a essa construção da lagoa de estabilização. E aí eu vou apresentar os elementos que constituem a proteção dessa parte do talude que a gente chama interno da lagoa, do talude externo da lagoa e o que a gente chama de coroamento, que é essa parte aqui plana, da crista, né? Da lagoa de estabilização. Tá? Portanto, a gente tem que ter, como eu falei, um equilíbrio dos movimentos de terra ligados a corte e dos movimentos de terra ligados a aterro. Tá? Se eu tiver muito corte, significa dizer que eu vou ter que jogar fora esse material. Portanto, os meus volumes de bota fora serão muito elevados. Se eu tiver necessidade, né, se o volume de aterro for muito maior do que o volume de corte, eu tenho que trazer muito material de fora. Significa dizer que o meu volume de empréstimo será muito elevado. Então, o que eu falo que tem que haver um equilíbrio de corte de aterro é para exatamente eu procurar otimizar, equilibrar esses volumes, de sorte que eu não precise ter nem muito volume de bota fora,
nem muito volume de empréstimo, tornando desta forma a construção da lagoa mais barata. E o solo, ele também ajuda nessa definição dessas cotas aí do fundo da lagoa, né? Do coroamento da lagoa. Por quê? Porque se eu tiver elevadas alturas de escavação, a probabilidade, por exemplo, de eu me deparar com rocha é muito maior. E no momento em que eu me deparo com rocha, o custo de implantação ali da minha lagoa vai ser maior. Da mesma forma que a gente viu, né, que quando eu tenho um solo de terceira categoria, quando eu abro ali uma vala na parte de construção de uma rede coletora de esgoto, quando eu me deparo com o solo de terceira categoria, esse volume de escavação é muito maior do que o volume em solo de primeira ou de segunda categoria. Né? Então, esses elementos me ajudam a definir adequadamente as cotas ali do fundo, do coroamento da minha lagoa de estabilização. Certo? Obviamente que também as cotas do fundo da minha série de lagoas, elas são um pouco diferentes muitas vezes, né? Por quê? Porque eu tenho que ter um fluxo ali gravitário entre lagoas. Significa dizer que a altura útil da minha lagoa, por exemplo, facultativa, essa cota dessa saída da lagoa facultativa tem que ser maior do que a cota, né, da altura útil da minha lagoa, por exemplo, de maturação 1, que tem que ser maior do que a cota da lagoa de maturação 2, de maneira ao fluxo ser gravitário. Eu não posso ter a mesma cota, né, porque eu vou ter perdas de carga entre uma lagoa e outra, portanto, eu posso interferir negativamente nessa hidráulica ali, né, do fluxo do esgoto na minha série de lagoas. Tudo bem? Então é importante que eu faça perfis hidráulicos, né, ali da minha lagoa de estabilização para essa garantia, né, também sob o ponto de vista hidráulico, tá? Portanto, o serviço de geotecnia, eles também são realizados nessa mesma área, né? Obviamente que eu não vou coletar o número de amostras para as análises de geotecnia no mesmo número, por exemplo, de estacas que eu vou ter. A equipe ali vai definir o número de amostras para análise geotécnica em função da área ali da lagoa. Então, uma amostra a cada tantos hectares, né, ou tantos metros quadrados de área da minha lagoa de estabilização, né, da minha ETE. E aí a gente faz essa coleta da amostra, normalmente com uso de trado, né? E eventualmente ali com o de sondagem à percussão. E aí a gente faz o encaminhamento dessas amostras para o laboratório, onde vai haver uma classificação e onde vai haver ali um laudo de sondagem, né, mostrando exatamente o tipo de solo nas suas diferentes alturas. Né? Então, por exemplo, um laudo de sondagem é uma coisa mais ou menos dessa, né? Você tem lá a estaca, por exemplo, né? Ou a coordenada daquela coleta, né? E aí vai haver aqui o nível do terreno natural, e para baixo, né? A gente vai ter lá solo arenoso, com a classificação textural, etc., tal e tal e tal, até de 0, por exemplo, a 50 centímetros, né? 0,5 metros. De 50 a 100 centímetros, aí, por exemplo, se houve uma modificação na textura do solo, outra classificação, aí tem lá, solo de arenoso, argiloso, enfim, presença de torrões de argila, enfim, várias possibilidades aqui desse laudo geotécnico. Aí ele vai, né, muitas vezes até uma determinada altura, e aí ele vai, por exemplo, algumas vezes aparece
a água, né? Então, ele localiza aqui o nível da água naquele perfil, né? Ali de solo. E aí, com isso, né, a equipe de engenharia vai conhecer não somente os aspectos de relevo, mas também esses outros aspectos, né, de qualidade do solo. E isso impacta nessa definição, se eu vou poder utilizar ou não o solo da minha região, do meu local ali, como elemento impermeabilizante, como selo dessa lagoa, ou se eu vou ter que utilizar, por exemplo, manta asfáltica, enfim, né? Várias possibilidades, tá? E aí eu vou definir também esses acessórios ali da lagoa de estabilização. Então, a locação da lagoa, ela vai ser função da disponibilidade de área, vai ser função da proximidade do sistema de esgotamento sanitário e também do corpo receptor. Então, o local ideal ali para a minha estação de tratamento é aquela mais próxima possível do sistema de esgotamento sanitário, de maneira a diminuir a minha linha de recalque, de maneira a diminuir a altura manométrica total, de maneira a diminuir a potência da bomba, que vai influenciar no custo de implantação, operação e manutenção ali da minha estação, né, do meu conjunto elevatório. E também tem que ter uma proximidade ao corpo receptor, haja visto que eu vou normalmente destinar esse efluente tratado para o corpo receptor, ou se eu vou, muitas vezes, bombear novamente para algum tipo de projeto de reuso em irrigação industrial, qualquer outra forma de reuso, que a gente já discutiu um pouquinho aqui na disciplina, tá? Tem que ter uma distância mínima ali de 500 metros, por exemplo, ou é recomendado para edificações, né? Especialmente se a gente tem lagoas anaeróbias presentes, que vão produzir odor e que esse odor, muitas vezes, rapidamente é carreado pela força dos ventos. E nós temos a problemática do gás sulfídrico, que tem um limite de detecção do olfato humano muito baixo, né? Portanto, em algumas concentrações, às vezes da ordem de ppb, o olfato humano já é capaz de detectar a presença desse gás e, obviamente, que isso acaba aumentando a probabilidade de reclamações, de ações junto ao Ministério Público e ouvidorias ali da companhia de saneamento ou da agência reguladora, tá? Temos que também ter em mente a cota de inundação, né, ali daquele corpo receptor. Muitas vezes a gente tem uma visão errada que aquele corpo receptor, aquele rio, só tem um leito ali médio, mas todo corpo receptor tem um leito, né, mínimo, tem um leito médio, tem um leito maior, um leito um nível máximo, né, ali da água que vai resultar em um determinado espalhamento da lâmina, né? Então imagina que eu tenho ali um rio, esse rio pode chegar num determinado nível aqui, essa água vir, né, para as laterais, e imagina que eu tenho aqui a minha lagoa, essa água do rio atingindo as paredes ali da minha lagoa, podendo causar grandes estragos e o total colapso, muitas vezes, daquela parede, daquele dique da lagoa de estabilização. Tá? Nível da água, como já falamos, também a qualidade do solo, já falamos, né? A importância dos ventos no tocante à mistura e à homogeneização, né? Ali na lagoa. Esse vento ele é muito importante para as lagoas de estabilização, porque, primeiro, que é um complemento de oxigênio, né? O oxigênio contido no ar acaba se difundindo, se dissolvendo ali para a massa líquida da lagoa, ajudando os micro-organismos aeróbios nessa decomposição da matéria orgânica, né? Além, obviamente, do oxigênio advindo da fotossíntese algal. Portanto, é importante essa questão dos ventos. E é importante também esses ventos para a questão da locomoção, muitas vezes, dessas microalgas na coluna de água. Várias microalgas, elas não têm a capacidade de locomoção.
né? Então, elas não possuem flagelo que consegue, desta forma, ajudar na locomoção da alga para a zona fótica, ou seja, aquela zona da coluna da lagoa que tem luz, para que ela consiga realizar fotossíntese, tá? Então, algumas algas, né, por exemplo, do gênero Chlorella, elas não têm flagelo, não têm capacidade de locomoção. Então, é importante os ventos nesse sentido, né, de conferir ali aquela lagoa facultativa, por exemplo, uma capacidade de mistura, fazendo com que esses micro-organismos algais, né, tenham uma capacidade de, muitas vezes, alcançar essa zona fótica e, consequentemente, realizarem a, a questão da fotossíntese. Né? Muitas vezes eles estão ali na coluna de água, ali, né? Flutuando na coluna de água, vamos imaginar assim, e a zona fótica acaba atingindo eles, né? Mas muitas vezes não, né? Em determinados pontos, determinados períodos ali, especialmente se a gente tem a ocorrência, muitas vezes, de uma espessa camada algal na superfície, né? Ou muitas vezes deixando somente alguns pontos da lagoa para essa penetração da luz solar. Então, a gente tem diferentes comportamentos e essa questão da mistura é muito importante para o alcance das eficiências de remoção imaginadas ali nas lagoas, tá? Então, é importante a mistura e é importante essa homogeneização e os ventos eles têm um papel fundamental nessa questão, tá? Também coisas ligadas à aquisição e custo. Portanto, essas lagoas, gente, elas têm alguns elementos que são importantes de vocês saberem, né? Ou seja, as lagoas possuem uma altura útil, essa altura, por exemplo, que lagoa facultativa, normalmente 2,5 metros, lagoa de maturação de 1 metro, essa altura do nível da água. Isso vai definir uma altura útil. Mas uma lagoa tem ainda uma determinada folga, também chamada de borda livre, essa distância entre o fim da altura útil, né, e o início do coroamento. Nós temos um talude interno. Esse talude interno ele é normalmente protegido com uma placa de concreto para evitar erosão, né? Ou, obviamente, se eu tenho a utilização de uma manta asfáltica, eu não preciso dessa placa de concreto. Mas se eu estou utilizando, por exemplo, um solo arenoso, né, a gente tem que ter uma proteção para que essas vagas aqui, né, esses movimentos na forma de onda, advindo exatamente do impacto, do efeito do vento na coluna de água, isso acabe não causando uma erosão aqui do talude interno, consequentemente, a gente tem uma percolação desse efluente no interior do coroamento, ou no interior do talude, ali do talude da lagoa, tá? Beleza, a gente tem um talude externo e a gente tem aqui o coroamento, que é esse espaço em que, para baixo do coroamento, eu tenho aqui a distribuição dos tubos que vão alimentar a minha lagoa, tá? Assim como eu vou ter os tubos quando eu vou retirar o esgoto da minha lagoa. Então, eu tenho tubos e eu tenho caixas de distribuição de vazão e caixas de recolhimento de efluente tratado, tá? Então, por exemplo, é como se aqui, imagine que eu tivesse nessa lagoa que distribuiu o esgoto afluente. Então, eu teria, por exemplo, uma caixa aqui, teria uma outra caixa aqui. Então, o esgoto que está chegando, ele seria distribuído, certo? Por exemplo, distribuído, ele chega numa caixinha, aí ele cai, ele é dividido igual aqui, esse daqui vem para ser distribuído para cá e esse outro vai para essa outra caixinha e depois é distribuído em outro tubo na lagoa. E a mesma analogia eu posso fazer para o recolhimento do esgoto ao final da lagoa, por exemplo, facultativa,
e eu ter a distribuição na entrada da lagoa de maturação 1, por exemplo. Recolhimento na lagoa de maturação 1 e a entrada na lagoa de maturação 2. Portanto, eu tenho esse conjunto de caixinhas de tubulações, né, que vão fazer a distribuição dos esgotos nas diferentes lagoas. Tá bom? Para a utilização do próprio solo, né, como um elemento de vedação, de impermeabilização, esse solo tem que ter uma baixa permeabilidade. Então, aquelas mesmas amostras, né, que se coleta para análise geotécnica, a gente faz algumas análises também de permeabilidade. Essa permeabilidade vai exatamente dar um norte em relação à possibilidade ou não de utilização daquele solo existente no local escolhido para a ETS, e o mesmo pode ser utilizado, né, para a questão da construção dos diques e do fundo ali da lagoa de estabilização. Tem que haver uma baixa permeabilidade. E essa permeabilidade ela é indicada a partir do parâmetro K, né, do coeficiente de permeabilidade, ou seja, quanto menor o coeficiente de permeabilidade, mais propenso é aquele solo em questão para ser utilizado como elemento de estanqueidade ali da minha lagoa, certo? Então, esses aí são alguns valores, né? K maior de que 10 a menos 6, o solo é muito permeável e não pode ser usado, e aí vai, né, até valores de K muito baixo, quando mesmo, né, pode ser sim utilizado ali como elemento de impermeabilização. Bom, então essa lagoa, imagina que essa aqui seja a área, né? Aí aqui foi feito um levantamento plane-altimétrico, né? Ali, aqui com a linha de base, por exemplo, com a abertura das seções, né? Aí aqui eu vou ter a minha malha topográfica, e aí aqui é quando eu vou no projeto ter a locação, por exemplo, dessa minha lagoa, né? Aqui. E aí a equipe que vai construir vai pegar essa locação e vai construir nas coordenadas, nas estacas colocadas aqui, né? Então elas vão fazer todo o serviço de terraplenagem aqui do local, fazendo a raspagem do terreno, retirando o solo, fazendo todo o nivelamento, muitas vezes aqui necessário, né? E fazendo a compatibilização, como eu falei, entre os volumes de corte e volumes de aterro. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o que a gente chama de fundo da lagoa. Isso aqui que vocês estão vendo é o que a gente chama de coroamento da lagoa, talude interno, talude externo, né? E aqui é exatamente a comunicação que vai haver muitas vezes entre uma lagoa e outra, tá? E aí, obviamente, que eu também aqui vou fazer, né, todo a construção do meu tratamento preliminar, certo? Então, por exemplo, como é que a gente faz a construção de um negócio desse? Imagina que eu estou tendo ali um trator, né? Imagina que eu tenho a minha retroescavadeira, imagina que eu tenho ali uma grade para fazer o revolvimento do solo, que eu tenho ali um compactador, que eu tenho um outro elemento que vai fazer essa, muitas vezes, essa distribuição do solo naquela área, né? Então, o que a gente faz é isso: a gente espalha o solo ali em camadas que não podem exceder, por exemplo, 30 centímetros. Depois que eu espalho, eu venho com a minha grade, né, fazendo exatamente essa abertura ali do solo, certo? Depois vem um caminhão-pipa que vai fazer a umificação daquele solo, né? É importante ter uma determinada umidade que vai alcançar um determinado grau de compactação, que é definido a partir de ensaios de laboratório, né, do tipo CBR, tá? E aí depois disso, depois que eu espalho, jogo
a água, né, tem uma determinada umidade, né, ali, vem um caminhão compactador, né, um rolo compactador para compactar ali aquele solo anteriormente jogado, espalhado. Aí depois disso, né, ele vai passar o número de vezes ali e tal, vou ter o alcance determinado CBR, vou fazer de novo. Espalho material, abro o material, jogo água e compacto. E assim eu vou fazendo essa coisa até o atingimento do nível do fundo ali, né, da cota de fundo da lagoa. Nesse atingimento aqui, aí depois eu não vou compactar mais aqui, eu já vou compactar somente aqui os diques, ó. E aí eu vou até chegar lá na cota lá de coroamento da lagoa, né? Aí tem a raspagem aqui do talude interno, do talude externo, e depois a colocação dos tubos, das caixas, as interligações, construção das placas de concreto, e assim vai, né? E aí na entrada, é importante que a gente tenha pelo menos duas entradas ali. Esse número de entradas é muito função também da relação L sobre B, né? Ou seja, se eu tenho uma largura grande, eu vou ter que ter mais entradas ali perdão, um B grande, né? Uma largura ali da minha lagoa grande, né? Porque aqui a gente vem trabalhando L sobre B, em que o L é o comprimento, né? Certo? Da lagoa. E o B é a largura da lagoa, tá? Então não confundam, tá? O L é o comprimento, apesar de ter L, mas é relativo a comprimento. E o B é relativo à largura, tá? Então, se eu tiver um B, uma largura de lagoa muito elevado, né? Obviamente que o número de dispositivos de entrada desse esgoto na lagoa deve ser maior, tá? Então, o que a gente trabalha normalmente, certo? É que esse espaçamento entre as tubulações, elas devem ter ali, por exemplo, devem ser abaixo de 50 metros, certo? Então, e eu ter pelo menos ali um número de entradas de igual a 2, ok? Portanto, se eu tiver muitas vezes 150 metros, aí eu vou adequar ali o número de entradas, obedecendo esses critérios aí que eu falei. E eu vou ter, por exemplo, né, aqui, vamos imaginar que eu tivesse 150 metros. Aí aqui eu vou ter 50 entre essa tubulação e essa, 50 entre essa e aqui eu jogo 25 para cá e jogo 25 para lá. E aí eu vou trabalhando esses aspectos, né, de número de tubos de distribuição. E quanto eu vou entrar na lagoa. Aí tem essas recomendações no livro do professor Marcos Sperling, né, que é a função do comprimento da lagoa, comprimento aqui da lagoa. Que é esse comprimento é na meia altura, como a gente vai ver já já. Então, se eu tiver L, eu entro aqui, ó, L sobre 3, para dentro da lagoa. E aqui na entrada, no tubo, eu tenho uma placazinha de concreto lá no fundo, para que no início ali de operação da lagoa, esse enchimento não causar a erosão do fundo. Então, imagina que eu tivesse aqui, se eu desse um corte aqui, imagina que eu tivesse aqui o fundo da minha lagoa, o tubo entrando aqui na lagoa, e aqui, ó, vamos imaginar que fosse com a ponta para baixo aqui. Aqui no fundo eu coloco uma placazinha de concreto para que esse jato na entrada não cause a erosão aqui do fundo da lagoa, tá? Então, uma vista, ó, das várias possibilidades de entrada. Então, nós temos a entrada submersa, com jato para baixo. Submersa por quê? Porque o tubo ele vem da caixa de distribuição, ó, e quando ele chega aqui na lagoa, no contato com o líquido, né, ele vem por baixo ali da altura útil da lagoa. Portanto, ele é submerso o tubo,
e ele tem o jato para baixo, ou seja, eu tenho uma curva aqui de 90 graus, fazendo com que o jato venha para baixo, aqui é a placazinha de concreto. Ó. E eu coloco, né, pilaretes aqui segurando esse tubo aqui na entrada da lagoa, certo? Tem uma entrada submersa agora com o jato para cima, uma entrada submersa horizontal e eu tenho uma entrada suspensa com o jato para baixo. Então, o nível está acima da lâmina de água e lá naquela altura eu coloco uma curva de 90 graus e o jato aqui para baixo. Tá? Cada projetista, cada companhia de saneamento tem ali a sua experiência em relação à adoção de uma determinada estratégia, né, de entrada de lagoa. Certo? Não há muita diferença entre uma e outra, não. Tá? Mas assim, quando, por exemplo, eu tenho um jato aqui, por exemplo, uma entrada suspensa, normalmente essas tubulações aqui elas são em ferro fundido. E PVC rapidamente vai ser danificado, né, trincado aqui, e a gente pode ter uma certa necessidade de troca. Tá? Quando eu tenho aqui uma entrada já submersa, eu já posso utilizar um material menos resistente. E assim, são alguns dos elementos que norteiam essas escolhas, tá? Portanto, aqui eu tenho, olha, uma tubulação aqui, por exemplo, em ferro fundido, a colocação dos pilaretes, certo? Aqui, e o jato aqui para baixo, ó, uma curva, né? Aqui com o jato para baixo, tá? Aqui é um projeto que dá lá na estação de tratamento de esgoto em Aquiraz. A gente tem aqui o tratamento preliminar, a distribuição aqui do esgoto. Essas aqui são as caixas divisoras de vazão que eu mencionei. Portanto, aqui o que é que a gente observa? O esgoto chega, uma parte vem para cá, para a entrada nesse módulo, uma parte vem para cá, para a entrada nesse módulo, e outra parte vai para cá, ó, para outras, né, distribuições. Tá? Então, essas caixazinhas, elas são importantes para essa distribuição equilibrada dos fluxos, né, das vazões, conforme o tipo de arranjo em série e em paralelo daquela lagoa específica. Então, é importante que a gente tenha ali nivelamento desses vertedores, né, dessas soleiras dos vertedores, de maneira a ter essa distribuição equilibrada de vazão entre as diferentes lagoas. Essa aqui que vocês estão vendo, né, é uma lagoa que carecia de mais manutenção, retirada dessa vegetação, muitas vezes a colocação de brita, a menorzinho, o pedrisco, ou uma granulometria superior, ali para diminuir a quantidade de mato que se forma, de vegetação, né, que se forma aqui no talude e no coroamento da lagoa. Essa aqui é uma entrada, como vocês estão vendo, ela é submersa, né? Então a gente tem aqui a entrada abaixo do nível de água, da coluna de água da lagoa, né? E aí, uma vez mais, lá embaixo, uma determinada forma, se vai ser horizontal, se vai ser com fluxo ascendente ou descendente, tá? Então, que não teria condição da gente ter essa percepção. E a saída, a gente vai ter três formas principais, tá? A gente vai ter essa, né, nesse slide, a saída com curva de 90 graus, como vocês estão vendo aqui, com T, com nível fixo. Ó. A gente tem o vertedor com nível fixo, como esse aqui que vocês estão vendo, e a gente ainda vai ter uma quarta com o vertedor com nível variável. Tá? Então, eu particularmente, dentre essas que eu estou mostrando nesse slide, me agrada muito essa aqui com o T, tá? Porque construtivamente é muito mais fácil, né?
de se construir, não envolve concreto, etc, etc. E ela tem a mesma função, muitas vezes, do, por exemplo, convertedor nível fixo. Esse vertedor sendo normalmente em concreto, certo? Então, a gente tem aqui que a saída do esgoto se dará abaixo da coluna de água para que essa nata de algas que se formam, né, que se forma aqui na superfície, não vá com o esgoto efluente da lagoa. Então, isso é o que a gente chama de T nível fixo. E aqui, esse forma permite também a realização de alguma desobstrução, né? Ou seja, eu colocaria aqui uma vareta na parte superior do T, causando, né, fazendo alguma desobstrução de uma garrafa, de alguma coisa, um balde, que muitas vezes pode estar interferindo na saída do esgoto e muitas vezes causando o aumento dessa cota, né, aqui na minha lagoa e muitas vezes tendo um remanso para a lagoa anterior, tá? Ou seja, interferindo na hidráulica ali de comunicação entre as lagoas, tá? Então, o nível fixo aqui de vertedor e eu tenho também um nível variável com a colocação de stop logs ou com a colocação de comporta, tá? Então, são as diferentes formas, né, de saída, de retirada desse esgoto das lagoas. Então, esse aqui é um vertedor nível fixo com T, como vocês estão vendo, ó. O T aqui, a saída, a colocação das caixas aqui, distribuidoras e que vão juntar, né, as diferentes saídas e encaminhar para uma outra lagoa para entradas, para as entradas, né, para a caixa distribuidora de vazão da outra lagoa ajusante. Esse aqui é um detalhe quando eu uso vertedores, tá? Então, vocês estão observando que é a colocação de uma estrutura de concreto e a colocação de uma parede aqui de concreto que vai fazer com que o esgoto seja, né, coletado, né, de uma parte mais abaixo do nível aqui da lagoa, né, da altura útil da lagoa, para evitar, gente, a saída desse material flutuante, ó, óleos, gorduras, escuma, né, e também placas de microalgas, de biomassa algal, né, que acabam se formando na lagoa, tá? Então, por exemplo, eu visitei já uma estação que tinha esse tipo de arranjo, ó. Tinha uma placa de concreto, ótimo, beleza, mas a saída era no nível da altura útil da lagoa. Então, toda essa nata de biomassa algal aqui da lagoa saía junto com o efluente. Então, microalga, biomassa algal, né, solos em suspensão, representam DQO, e isso acaba diminuindo a eficiência global ali da minha estação de tratamento. E em muitas situações eu também tenho uma concentração de sólidos em suspensão na saída da minha estação de tratamento. Portanto, muitas vezes diminuindo a eficiência e a confiabilidade ali do meu processo. Tá? Isso aqui é uma vista, olha, das formas como essas caixas distribuidoras de vazão podem ser construídas, né, projetadas, ó, tá? Então, eu deixo para vocês darem uma olhada com mais calma nesses detalhes. Então, temos a questão dos taludes internos e externos da lagoa. Essa angulação, essa declividade vai variar conforme o tipo de solo em questão, ou seja, solos mais argilosos, eu tenho condições de, como eles são mais coesos, né, tem uma resistência ao cisalhamento maior, eu tenho condições de trabalhar com inclinações maiores. Solos mais arenosos com, né, inclinações menores. E, normalmente, o talude interno é maior do que o talude externo. Tá? Então, especialmente sob o ponto de vista de estabilidade de talude, por isso aqui eu
tenho que utilizar um talude mais suave na parte externa da lagoa do que na parte interna da lagoa, tá? Então, coroamento, normalmente dessa faixa de valores de 2 a 4 metros. 4 metros. Borda livre, normalmente superior a meio metro. Normalmente varia de meio a 1 metro. Mas observem que se eu tiver, às vezes, a necessidade, do seu ponto de vista, de um equilíbrio de corte a aterro, de eu trabalhar com níveis maiores ali, muitas vezes eu posso ter uma diferença, né? De coroamento, uma borda livre maior. Eu quero dizer o seguinte: em algumas situações, as lagoas de estabilização elas dividem paredes. Então, por exemplo, imagina que eu tenho o seguinte desenho. Imagina que eu tenho uma lagoa de estabilização LM1 aqui e vamos imaginar que aqui seja LM2, tá? Seja igual, tá? Só o desenho tá. Mas vocês estão observando que essa parede aqui é comum. Portanto, eu tenho aqui a entrada, eu vou ter uma cota de fundo aqui e vou ter uma cota de fundo aqui, menor do que essa aqui. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos imaginar que o meu desenho dessa primeira aqui seja essa aqui. E aí eu vou ter essa parede em comum aqui, que é esse dique aqui. Então, tá aqui o nível. Aí eu vou ter o estabelecimento do nível dessa minha outra aqui, ó. Certo? Então, cota de fundo aqui, cota de fundo aqui. E aqui eu vou ter o diquezinho lá da saída dessa outra lagoa. Então, imagina que essa lagoa aqui, imaginem que essa lagoa aqui, o nível seja aqui, ó. Daqui eu vou ter uma folga, uma borda livre de meio metro, 0,5. Aqui eu vou ter uma borda livre de meio metro, 0,5. Mas observem que nessa parede em comum, como a borda livre está sendo definida pela lagoa de montante, eu vou ter, ó, uma folga, uma borda livre maior. Tá? Então, observem que, a depender de que eu esteja falando, eu posso ter uma borda livre muitas vezes superior a 1 metro. Vamos imaginar que eu adote 1 metro aqui, adote 1 metro aqui, então essa aqui vai ser maior do que 1 metro. Em algumas situações, né? Essa coisa aqui não atinge 1 metro, mas pode ser que atinja, a depender dessas cotas, né? Como eu falei, de fundo, ou seja, dessas diferenças de nível entre a minha lagoa de montante e a de jusante. Então, observe que nesse caso aqui, né? Se essa diferença daqui é que vai ser a hidráulica do meu processo como conduto livre entre as lagoas, de maneira a fazer com que essa diferença supere, né, ali as perdas de carga existentes entre uma lagoa e outra. Normalmente a gente trabalha com perdas de carga superior ali a normalmente meio metro é mais do que suficiente, né, para vencer essas perdas de carga, né, ali localizadas e distribuídas. Beleza? Mas é importante que se calcule muitas vezes isso aí. Então, a gente tem as diferentes formas de construção de lagoa, né? A gente observa que nessa aqui não temos nenhum tipo de proteção no coroamento e aqui nos taludes internos também da lagoa. Nessa outra aqui temos aqui, ó, tanto a colocação das placas de concreto como também de grama, que ajuda, né, muitas vezes no amortecimento da chuva e evitando que o solo caia, que a areia caia na lagoa, aumentando ali o nível de material inerte, né, da lagoa, diminuindo o volume útil dessa lagoa.
Mas, obviamente, que na limpeza evitar que esse material aqui, que essa grama caia dentro da lagoa, aumentando a concentração de nitrogênio, por exemplo, de matéria orgânica. Tá? Muitas vezes essas lagoas possuem canteiros centrais aqui, né? Do seu ponto de vista de paisagismo e tal, e tal, e tal. É importante que a gente preveja dispositivos de drenagem para as águas pluviais, as canaletas para a coleta de drenagem de águas pluviais, de maneira a evitar, por exemplo, que em uma chuva esse material daqui, ó, caia na lagoa. Então é importante que aqui no pé desse talude aqui eu tenha uma calha coletora, né, de águas pluviais, evitando que essas águas acabem caindo na lagoa, tá? E daí eu já encaminho para outra parte ali, para uma canaleta, para um corpo receptor, mas não para as minhas lagoas, tá? Então, essas canaletas que eu mencionei para a coleta das águas pluviais, a importância também da colocação de placas de concreto, como eu falei. Nessas placas de concreto, elas podem ser colocadas tanto aqui, por exemplo, meio metro acima e meio metro abaixo da lâmina de água, ou muitas vezes elas são colocadas até o final, porque muitas vezes o que acontece é que com o tempo, devido a essas vagas, a gente acaba tendo, ou muitas vezes formigas e tal, a gente tem essas placas elas ficam meio fofas, sabe? E muitas vezes elas se descolam aqui do solo e aí acabam caindo dentro, né? Aqui da lâmina, aqui do volume útil da lagoa, vamos chamar assim, muitas vezes tem a necessidade da colocação de novas placas, tá? Portanto, é importante esse tipo de cuidado, né? Na interligação entre as placas, na amarração das placas com outros elementos e a colocação desses espaçozinhos aqui que vocês estão vendo, tá? Que são espécies de juntas de dilatação. Então, a junta de dilatação, o que aqui é? Um espaço, que o que é que vai acontecer com a placa de concreto quando ela recebe calor, o sol, ela vai se dilatar, né? Se não houver um espaçamento, ali vai acabar acontecendo um trincamento, né? Porque uma placa vai entrar em contato com a outra, vai haver uma tensão ali, muitas vezes vai haver o trincamento das minhas placas de concreto. Portanto, essas juntas de dilatação são muito importantes sobre essa questão, tá? Vistas aqui, ó, de outras lagoas, né? Dos dispositivos da lagoa, talude interno, coroamento, as minhas canaletas aqui, muitas vezes, né? O meio fio colocado para evitar que esse material acabe caindo na lagoa, né? Ou seja, conduzindo melhor essa água de chuva aqui, ou para infiltrar e depois, ou para o escoamento da mesma, né? Aqui para o sistema de drenagem. As placas de concreto, como vocês estão vendo, né? E aqui, uma coisa que é importante é que o que a gente dimensiona ali com base na taxa de aplicação superficial, né? No caso para a lagoa facultativa, ou taxa de aplicação volumétrica para a lagoa de anaeróbia, ou enfim, né? Aqueles outros critérios que dimensionamos as lagoas de maturação, todos aqueles valores de L e de B, eles são obtidos ao que a gente chama de a meia altura. Então, é aqui, ó. É como se eu pegasse a minha altura útil e dividisse por 2. Então, o valor que eu vou obter é aqui, ó. De L de B é a meia altura. Certo? E no projeto eu tenho que definir também quais são essas minhas dimensões no fundo da lagoa, no nível aqui da lagoa e no coroamento. E para isso, eu tenho que levar em consideração o tipo de escolha que eu fiz para o talude interno. Tá? Então, com isso, eu no final desse módulo, digamos assim, eu vou voltar a essa discussão numérica. Tá bom? Então, eu queria, só para a gente mudar um pouquinho, quebrar um pouquinho,
Eu queria apresentar para vocês aqui um vídeo sobre uma intervenção que foi feita numa lagoa de estabilização para a remoção de lodo e de areia que acaba se acumulando nessa lagoa. Tá? Então, muitas vezes, por deficiências no tratamento preliminar, a gente acaba aportando mais areia para as lagoas, formando ilhas de areia, muitas vezes, né, na lagoa, e diminuindo ali a vida útil da mesma, né? Já visto que se eu diminuo o volume útil da lagoa e eu levo em consideração que TDH, né, o tempo de detenção hidráulica, é uma relação entre volume e vazão, se eu diminuo esse aqui, eu vou diminuir esse aqui, né? Então, tempo de detenção hidráulica, quanto menor o TDH, menor será a eficiência, como vimos. Então, por exemplo, se eu aumento muito, mais do que o esperado, esse volume de material inerte, de areia, além do lodo que vai se formar, que vai se acumular naturalmente ali ao longo de uma vida útil da lagoa, eu estou diminuindo ali esse volume útil, eu estou diminuindo também a vida, digamos assim, útil da lagoa sem a necessidade de uma intervenção para a dragagem, para a remoção desse material que se acumula. E essa remoção é extremamente cara, é extremamente dificultosa muitas vezes, tá? E em muitas situações eu tenho que fazer uma intervenção com a lagoa em operação, porque eu não tenho ali formas de causar um bypass no esgoto, né? Porque a minha população sempre está contribuindo ali com o esgoto, portanto, muitas vezes é um processo laboroso, né? Caro, mas que temos tecnologias para isso, certo? Eu posso, muitas vezes, quando eu tenho dois módulos em paralelo, eu posso bloquear um dos módulos, fazer a limpeza da lagoa mais tradicional ali, com o uso, por exemplo, de dragas, de equipamentos, de muitas vezes drenando o líquido e limpando manualmente, certo? Mas isso aí, obviamente, para as lagoas muito pequenas, eu nunca recomendo isso, do ponto de vista sanitário, de segurança no trabalho, tá? Eu sempre recomendo a adoção de técnicas mecanizadas, né, e técnicas mais modernas de remoção de lodo de lagoa de estabilização. Até porque esse lodo contém ali elevadas concentrações, muitas vezes, de micro-organismos patogênicos, de metais pesados, que acabam impondo um risco de saúde pública e ambiental. Imaginem que eu tenho a seguinte coisa, que eu calculei lá um L e um B. Imagina que o meu L da lagoa facultativa primária deu um L deu igual a 150 e o B deu 75, né? Uma relação L sobre B igual a 2, né? Vamos imaginar a lagoa facultativa primária. Vamos imaginar que a altura útil tenha sido de 2 metros. Eu disse que esses valores que a gente calcula, com base na taxa de aplicação superficial, são valores que nós chamamos a meia altura. Então, o que significa dizer o seguinte: se eu fizer aqui a minha lagoa, eu vou ter a seguinte coisa. Eu vou ter aqui uma altura de 2 metros. Ó. E esses valores são aqui, ó, né? Ou seja, H útil dividido por 2. Logo aqui eu vou ter 1 metro para baixo e 1 metro para cima. Desse ponto aqui, com base na minha folga, ou borda livre, vamos imaginar que seja 0,5 metros. Aí eu tenho condição de calcular qual é esse comprimento e essa largura no nível da água e qual é o comprimento e a largura no nível do coroamento e no nível do fundo.
Então, observe que esse L e B no fundo será menor do que esse que a gente calcula. E o L do nível da água e do coroamento serão maiores do que esse que a gente calcula. Então, se eu der uma analisada aqui, ó, essa diminuição em relação ao L a meia altura, eu vou chamar de x, ó, certo? E para isso, para eu calcular adequadamente, eu vou adotar uma determinada inclinação do talude. Se a gente pegar aqui a inclinação do talude, ó, a inclinação do talude interno é 1/6, né? Assim, coisas extremas, 1/3 na horizontal, mas se eu pegar um talude no material argiloso, é um talude, por exemplo, de 1/3, como inclinação máxima, tá? E a inclinação mínima ali de 1/3, 1/6, quando eu tenho material arenoso. Tá bom? Então, observe que aqui é 1 na vertical para cada 3 que eu ando na horizontal. Ok? Então, eu vou adotar essa inclinação aqui para o nosso caso. 1/3. 1 para cada na vertical, para cada 3 na horizontal. Então, a inclinação é 1/3, aqui vertical e aqui horizontal. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Se eu 1 está para 3, ó, semelhança de triângulo. Para 1 está na vertical para cada 3 que eu ando na horizontal. Assim como 1, né, que vai ser essa distância daqui, ó, está na vertical, assim como eu tenho x na horizontal. Portanto, o x aqui vai ser igual a 3. Isso foi decorrente por quê? Porque, coincidentemente, a nossa altura útil sobre 2 é igual a 1. Mas lembre que lá do outro lado eu também vou ter o mesmo comportamento, né? Portanto, se eu como x aqui, eu vou comer x ali do outro lado. Logo, o meu L e o meu B no fundo vai ser igual ao L a meia altura menos 2 vezes x. Portanto, vai ser igual a 150 menos 2 vezes 3. Logo, eu terei 144 metros. Idem para o B. Como é que eu calcularia o L aqui no coroamento? E o outro é igual, é decorrente. Tá? Só que ao invés de eu diminuir 6, eu vou somar 6, né? Já que é 1 metro para cá. No coroamento, o que é que eu vou ter? Eu vou aplicar a mesma relação. Então, 1 está para 3, 1 na vertical está para 3, assim como, ó, no coroamento, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui a meia altura, né? Eu vou ter 1 metro aqui mais 0,5. Portanto, eu vou ter 1,5. Então, 1 está para 3, assim como 1,5 está para x. Logo, o meu x, né? Eu vou chamar x', tá? O meu x' é isso aqui, ó. X'. Logo, o meu x' vai ser igual a 4,5.
Quanto vai ser o meu L no coroamento? Vai ser o L a meia altura mais 2 vezes x', que vai ser igual a 150 mais 2 vezes 4,5, que vai ser igual a 159 metros. E o B é a mesma coisa, só que o B vai ser 75 mais 9, né? Ali 84 metros.